vocês? Espero que sim. Animados para mais uma aula de gramática? Nosso assunto de hoje é frase. Vamos entender o conceito de frase. Frase é todo enunciado de sentido completo, constituído por uma palavra ou um conjunto de palavras capaz de estabelecer comunicação. Inicia-se com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. Então, vamos olhar o enunciado e identificar como a gente encontra uma frase em um texto. Como é que eu posso definir que aquilo é uma frase? Primeiro, é todo enunciado de sentido completo. Então, a frase ela precisa ter sentido. Eu preciso compreender uma frase. Ele é constituído por uma palavra ou um conjunto de palavras. Tia, só uma palavra pode ser uma frase? A gente vai ver mais na frente que só uma palavra pode ser uma frase. Ou um conjunto de palavras, uma frase maior, capaz de estabelecer comunicação, ou seja, eu preciso entender a mensagem que a pessoa está transmitindo. Só quando a gente entende a mensagem é que a gente pode dizer que houve comunicação. Se uma pessoa falar comigo e eu não compreender, não se estabeleceu ali comunicação. Eu preciso entender o que ela está falando. Inicia-se sempre com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. Ah, tia, agora eu já reconheço uma frase. Para ser frase, eu tenho que ter três coisas. Ela tem que ter sentido completo, preciso compreender. Ela precisa começar com letra maiúscula e ela precisa terminar com um sinal de pontuação. Entenderam? Se não tiver esses três elementos, não constitui uma frase. Vamos olhar os exemplos? Socorro. Lembra que a tia disse que uma palavra só poderia ser uma frase? Mas por que essa palavra socorro é uma frase? Porque ela começa com letra maiúscula, ela termina com um sinal de pontuação e eu consigo entender a mensagem dessa palavra. Quando alguém grita socorro, eu sei que essa pessoa está precisando de ajuda. Então, entenderam como uma palavra só pode caracterizar uma frase se ela começar com letra maiúscula, se terminar com uma pontuação e se tiver sentido completo. Outro exemplo é ela. Duas palavrinhas constituem uma frase? Sim, porque eu consegui entender o contexto. Ela começa com letra maiúscula e ela termina com pontuação. Muito bem, a gente já viu que eu posso ter uma frase de uma palavra só, eu posso ter uma frase com duas palavras ou um conjunto de palavras. Vamos ver os outros exemplos? Você é minha melhor amiga. Entenderam que a mensagem quis passar? Que ela é melhor amiga. Então, começa com letra maiúscula, termina com a pontuação e tem sentido. Eu não gosto de mentiras. Estou dizendo que eu não gosto de mentiras, né? Dá para entender perfeitamente. Começa com letra maiúscula e termina com pontuação. Por que não veio ao parque de diversões? Por que você não veio ao parque de diversões? Tem sentido. Começa com letra maiúscula, termina com pontuação. Como o dia está lindo! Tem sentido. Começa com letra maiúscula, termina com pontuação. Então, entenderam como eu posso encontrar uma frase em texto, identificar uma frase? Tem que ter três elementos: sentido completo, letra maiúscula no começo e no final uma pontuação. Aí, tia, por que a gente tem que entender a importância dessa pontuação? Vocês viram nos exemplos passados a forma como eu li as frases, né? A pontuação é que ela dá a entonação correta à frase. Ela que faz com que a frase tenha sentido. É a pontuação que faz todo esse trabalho. Então, uma frase que não tem pontuação é uma frase que não tem sentido, uma frase que não tem a sua expressão, sua entonação correta. Por isso é tão importante nós relembrarmos o uso de algumas pontuações. Por exemplo, o ponto final. Ele serve para indicar o final de uma frase, encerrar um pensamento. É aí onde eu coloco o ponto final. Exemplo, Mariana adora ir ao cinema.
estou afirmando que ela gosta muito de ir ao cinema. Então, encerrou com a pontuação. Ponto de interrogação indica uma pergunta. Você não quer passear comigo? Né? Uma pergunta. O ponto de exclamação indica alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. É o ponto que nós chamamos do ponto das emoções. Nós colocamos todas as nossas emoções quando nós identificamos uma frase que termina com ponto de exclamação. Exemplo, que delícia! Este bolo é maravilhoso! Vocês perceberam que em cada uso de cada pontuação eu usei uma entonação diferente? Porque a pontuação faz isso. Cada ponto me faz com que eu fale, com que eu me expresse de maneira diferente. Quando eu uso principalmente o ponto de exclamação, eu não posso dizer que delícia, este bolo é maravilhoso. É um ponto das emoções. Que delícia, esse bolo é maravilhoso. Isso é importantíssimo, nós usarmos a entonação correta quando nós estamos lendo um texto, para compreendermos melhor esse texto, para que esse texto tenha mais emoção, que essa leitura seja emocionante, eu tenho que usar os pontos corretamente e a entonação correta. Eu vou fazer uma pergunta para alguém. Como é que eu vou fazer uma pergunta para alguém e eu falo assim, você não quer passear comigo? Ele vai entender que é uma pergunta? Não. Você não quer passear comigo? É uma dúvida, é um questionamento. Então é importantíssimo usarmos a entonação correta em uma frase. Agora nós vamos identificar os tipos de frases. Eu tenho vários tipos de frases. Frases declarativas, por exemplo, né? Frases declarativas, elas podem ser afirmativas ou negativas. Declarar é afirmar algo, né? Dizer com convicção alguma coisa, com certeza. Ou afirmando ou negando, mas eu tenho uma certeza nessa frase. Por isso ela é chamada de frase declarativa. Nas afirmativas, a intenção é de afirmar sobre um determinado assunto. Eu tenho uma certeza sobre aquilo que eu estou falando, né? Exemplo, a diversão é muito importante. Estou afirmando que se divertir é importante. Relembrando por que isso é uma frase, por que constitui uma frase? Ela começa com letra maiúscula, ela termina com pontuação e ela tem sentido completo. Eu consigo entender perfeitamente o que a pessoa está falando. Gabriela gosta de chocolate. É uma afirmação, a Gabriela gosta de chocolate. Então, é uma frase declarativa, afirmativa. Muito bem. Repetindo, é frase porque começa com letra maiúscula, termina com pontuação e essa frase tem sentido. Tia, e a declarativa negativa? É muito fácil. Estou negando agora, né? Eu acrescento uma palavrinha muito importante que é o não, para negar. Então, é quando fazemos uma declaração de maneira negativa. Eu estou dizendo que aquilo que eu estou falando é de verdade, mas negando. Roberta não quis a sua ajuda. É uma certeza, ela não quis a sua ajuda. Mas é negativa porque tem o uso do não. É uma frase porque começa com letra maiúscula, termina com pontuação e tem sentido. Carlos não foi ao parque. É uma certeza, ele não foi. Mas estou negando porque eu uso a palavrinha não. Frase declarativa, negativa. Lembrando, sempre que vocês forem classificar uma frase como declarativa, não pode esquecer se ela é declarativa, afirmativa ou negativa. Não vale colocar lá, não, a frase é declarativa porque é uma certeza. Mas qual? Estou afirmando ou estou negando? Certo? Interrogativas são as frases que revelam uma pergunta sobre algo. Eu tenho uma dúvida, tenho uma pergunta a fazer, isso é uma frase interrogativa. O nome interrogativa vem do sinalzinho da pontuação, ponto de interrogação, por isso interrogativa. E ela termina com o ponto de interrogação. É importantíssimo usar a pontuação correta. Se é a frase da pergunta, eu tenho que terminar com a pontuação da pergunta.
Você não irá viajar nestas férias? Olha a entonação, olha a maneira como eu falo, como é diferente, né? Estou fazendo uma pergunta. Você não irá viajar nessas férias? É frase por quê? Começa com letra maiúscula, termina com pontuação e ela tem sentido. E o ponto correto é o ponto de interrogação. Quantos anos você tem? Estou fazendo uma pergunta. Quantos anos você tem? Né? Então, termina com ponto de interrogação. Frase exclamativa. É a frase que eu falei, a exclamação é o ponto das nossas emoções. É aqui que a gente expressa o que a gente está sentindo. Indica um sentimento de alegria, espanto, horror, entre outros. Qualquer sentimento que eu quiser exprimir, eu uso uma frase exclamativa. Exemplo, a prova estava muito difícil. Se é exclamativa, com que pontuação essa frase vai terminar? Com ponto de exclamação. Por isso o nome exclamativa. E olha a maneira como eu falo, como eu me expresso. A prova estava muito difícil, né? Então é frase porque começa com letra maiúscula, termina com pontuação e ela tem sentido. Que dia lindo, né? Olha como eu expresso, como eu emociono. Que dia lindo. Começa com letra maiúscula, termina com pontuação, que é o ponto de exclamação e tem sentido, ok? Agora as frases imperativas. O emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido, certo? É a frase em que o emissor, a pessoa que está passando a mensagem, ou dá uma ordem, ou dá um conselho, ou faz um pedido a alguém. Vamos ver o exemplo? Elas podem ser também afirmativas ou negativas. Exemplo, faça-o entrar no carro. Olha a maneira como eu estou falando. Faça-o entrar no carro. É uma frase imperativa, é uma frase afirmativa e uma frase que indica ordem. Estou dando uma ordem. Faça entrar no carro. É uma ordem, uma frase imperativa. Por que que é frase? Começa com letra maiúscula, termina com pontuação e tem sentido. Uma frase agora negativa que seja imperativa. Não faça isso. Né? Não faça isso. Estou dando um conselho e ao mesmo tempo usei a palavrinha não. Não faça isso, certo? Mas é um conselho, uma frase imperativa. Dê-me uma ajudinha com isso. Eu estou fazendo um pedido. Essa frase indica um pedido. Dá uma ajudinha, me ajuda aqui, né? Um pedido. O que foi que eu observei, tia? Que a frase imperativa ela pode terminar com duas pontuações diferentes, né? O ponto de exclamação ou o ponto final. Nesse tipo de frase eu posso usar essas duas pontuações. Vai depender da maneira como eu quero me expressar, né? Qual a emoção que eu quero dar na frase. Se eu quero dar uma emoção maior, por exemplo, nessa frase que eu estou dando uma ordem, eu não vou dar uma ordem para alguém e dizer assim, ô fulano, não faz isso não. É uma ordem, não faça isso. Não abra a porta. Eu tenho que usar uma entonação mais forte. Então eu vou dar preferência ao ponto de exclamação, certo? Então eu posso usar as duas pontuações. Tia, agora eu sei que tem todos esses tipos de frases, né? Mas agora eu quero que vocês entendam que existem também dois tipos de frases. Eu posso classificar em relação à presença ou ausência de um verbo, certo? Se a frase é constituída sem verbos, eu tenho uma frase nominal. Frase nominal vem de nome. É uma frase que só tem nomes, não tem verbos. Isso é que eu chamo de uma frase nominal. Exemplo, fogo. Fogo não é um verbo, mas é uma frase por quê? Começa com letra maiúscula, tem pontuação e tem sentido. Quando eu grito fogo, eu quero dizer que algo está se incendiando, né? Então ela tem sentido. Mas é uma frase que não tem verbos. Quando eu digo cuidado, também é uma frase, porque começa com letra maiúscula, tem pontuação,
tem sentido, mas só tem nome, não tem verbo. Tinha uma frase verbal, é a frase construída com verbos. Eu tenho verbos nessa frase. Exemplo, o verbo vocês lembram, né? Indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Eu tenho aqui dois verbos nessa frase. Ilumina e aquece, né? Então, é uma frase que tem verbos, então é uma frase verbal. Os casais saíram para jantar. É o verbo sair. Então, é uma frase verbal. Entendido agora que eu tenho frases com verbo e frases sem verbo? Frase sem verbo é a frase nominal, frase com verbo é a frase verbal. Vamos treinar um pouco agora? Você vai classificar adequadamente as frases abaixo. Eu vou ler as frases. Depois que eu ler as frases, você vai dar uma pausa no seu vídeo e vai tentar classificar essas palavras corretamente. Você pode pegar o seu caderno, anotar as frases, rever os conceitos que a tia já falou e vai tentar classificar corretamente cada frase dessa, de acordo com o tipo que a gente estudou. As frases são: por favor, feche a janela. Olha a entonação, treinem isso em casa também. Leiam as frases fazendo a entonação correta. Hoje não vou trabalhar. João sabe jogar. Que belo cachorro! Venha cá, Joana. Carmen gosta de laranja. Que horas são? Que bolo delicioso! Carlos não veio trabalhar. Você leu as frases, releia novamente, usando a entonação correta, dá uma pausa, tenta classificar, ok? Agora que você já tentou, já respondeu no seu caderno, tenho certeza que você já acertou todas as frases. Vamos só conferir o resultado? A primeira frase: por favor, feche a janela. Eu estou fazendo um pedido. Qual é a frase, o tipo de frase que eu vi, que pode dar uma ordem, um conselho ou um pedido? Ah, tia, é a frase imperativa. Muito bem. Eu estou fazendo um pedido, então é uma frase imperativa. João, hoje não vou trabalhar. Estou dizendo, estou afirmando que hoje eu não vou trabalhar, né? Então é uma frase declarativa, que é uma certeza, e negativo porque tem a palavrinha não vou trabalhar. João sabe jogar. Eu estou afirmando que o João sabe jogar, ele é um bom jogador, né? Então é uma frase declarativa e é afirmativa, porque eu estou afirmando que o João sabe jogar. Que belo cachorro! Olha como eu me expressei. Olha a emoção que eu coloquei e qual é o ponto que está terminando esta frase? Um ponto de exclamação. Então, essa é uma frase exclamativa. Muito bem. Venha cá, Joana. Joana, né? Joana aqui com letra maiúscula, né? Faltou aqui a letrinha maiúscula, é o nome de pessoa. Então, Joana aqui seria uma letra maiúscula. Muito bem. Venha cá, Joana. É uma frase imperativa. Por que imperativa? Porque eu estou fazendo um pedido. Vem cá, Joana. Vem. Fica aqui. É uma frase imperativa. Muito bem. Carmen gosta de laranja. Estou afirmando que a Carmen gosta de laranja. É uma frase declarativa e é uma frase afirmativa. Muito bem. Que horas são? Estou fazendo uma pergunta. E o ponto já entrega tudo, né? Se termina com um ponto de interrogação, é uma frase interrogativa. Muito bem. Que bolo delicioso! É uma frase exclamativa. Olha a emoção que eu coloquei. Que o bolo está uma delícia, né? Um bolo delicioso. Carlos não veio trabalhar. Estou afirmando que Carlos não veio. É uma frase declarativa e é negativa porque tem a presença do
Não. Muito bem, parabéns para todos que fizeram, que acertaram com certeza. Então, nós chegamos ao final desta aula, mas você pode continuar, pode rever este assunto no livro de vocês, no livro didático, nas páginas 82 a 84. E em casa, vocês vão responder as questões das páginas 86 à página 88, certo? Beijos da tia e até o nosso próximo encontro.